Pessoas, estou aqui hoje para falar para vocês que temos uma parceria incrível com a G-Round. Pessoas, antes da gente ir pro vídeo mesmo, eu quero falar para vocês do G-Round, que é um negócio muito legal. E tô mostrando aqui na tela, pessoas, pois é um serviço de graça, aí, pro pessoal do computador. E o mais interessante é que eles estão vindo pro celular, para mobile, e o mais legal é que eles vão trazer aplicativos e também jogos para celular que você vai poder testar, né? Igual hoje tem no PC, você pode testar um jogo indie e você dar análises, né? Fazer coisas para analisar. E por que isso é legal? Pois, pessoas, você fazendo uma conta pelo link da descrição, você vai estar ajudando a gente, obviamente, você vai estar ajudando o canal, mas também você vai poder entrar nessa galeria de vários jogos, né? E pegar, ó, tô vendo aqui, ó, para você poder jogar jogos diferentes, jogos para testar, jogos que não foram lançados ainda, e você vai poder ganhar pontos, e esses pontos você pode trocar depois por produtos. Eles entregam pro Brasil, viu? E os produtos, pessoas, vocês podem chegar, por exemplo, a controle bom, a controle aí de Play 5, Xbox, mouse e até fones de ouvido pra galera, principalmente do celular também, até para PC e para quem também tem console, e até copos e outras coisas também. Então, pessoas, não perde mais tempo, vai agora aqui na descrição e vocês vão poder ajudar a gente, né, fazendo, né, outras coisas muito legais, né, principalmente fazendo, né, ajuda a jogos independentes que vão, né, poder ter uma análise sua. E eles pegam a análise, eles mudam o jogo. É uma comunidade bem legal. E tem essas coisas de você poder ganhar prêmios também. Então, pessoas, não perde mais tempo e vai agora na descrição e conheça o G-Round. Existem tantas coisas envolvendo Five Nights at Freddy's que vocês já sabem que eu já trouxe a história de diversas fangames e diversas criações de universos alternativos aqui no canal. Mas um desses universos e uma dessas histórias mais recentes que chamou minha atenção é Tearland, que é um dos Five Nights at Freddy's que tem uma qualidade absurdamente incrível e que com certeza merece um vídeo de história, porque é muito confuso e quando eu joguei eu não entendi nada e só fui descobrir tendo os segredos em mãos e olhando, sabe, arquivos do jogo, olhando o wiki, comentário do criador. Aí eu consegui finalmente formar uma história e vou trazê-la aqui pra vocês. Então, pessoas, sente-se, relaxe, que hoje eu vou contar pra vocês a história de Tearland, uma das melhores fangames de Five Nights at Freddy's que tem por aí. Mas antes de nós irmos, pessoas, já deixa uma ajuda aqui no canal, deixa o gostei, se inscreva no canal e ativa o sino pra vocês não perderem mais nada do que tá acontecendo aqui. São 2 vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Eu poderia começar pelo que o jogo apresenta pra gente, mas vocês vão entender muita pouca coisa, pois a gente tá no controle de David Artell e ele tá atrás do irmão dele num parque de diversão abandonado no meio do nada, com vários animatrônicos do estilo dinossauros ou dragões abandonados há muitos anos. Aí vai lá, quem que é David Artell, o que é esse lugar, o que ele tá procurando o irmão dele, o que aconteceu? Para nós entendermos tudo e ficar tudo mais fácil para vocês, existem alguns arquivos dentro do jogo que você pode ter a chance de encontrar em alguma das partes nas horas da noite. Caso você não saiba, o Tearland, basicamente você tem que descer onde tem essa tal fábrica dos animatrônicos estragados e você tem que ficar lurando eles com um T-Lure, que seria um outro animatrônico, e você meio que remonta ele para você pegar aqueles animatrônicos e conter eles em certas partes de dentro da fábrica. É basicamente o objetivo do Tearland. Um jumpscare não vai te matar e vai ter até alguns momentos que você vai ter que tomar um jumpscare, ou se você errar, você pode continuar sobrevivendo a sua hora até você conter os animatrônicos nos seus devidos lugares. Só acontece o seguinte, vai ter algumas horas que você pode encontrar alguma parte da lore, e é basicamente isso que eu vou trazer aqui pra vocês, organizando tudo que tá acontecendo e tudo que tá rolando. Bom, a primeira página que nós encontramos vai falar de uma Shiny Corp, ou Sunny Corp, você escolhe como fala. É uma companhia que é dona da parte da marca Tearland, e ela foi fundada por David Artell e Teal Artell em 1973. A decisão por trás do nome não é descrita, ninguém falou sobre isso, nem os donos deram uma razão, eles simplesmente escolheram o nome e é isso aí mesmo. David, ele conseguiu um novo interesse na parte de robótica e engenharia e decidiu colocar isso para um propósito de entretenimento, enquanto o plano do Teal foi mais fazer a parte de companhia aí diferente, e ele continuou ainda mais fazendo algumas coisas meio estranhas, indo numa outra direção, mas os dois ainda tinham um acordo e tudo estava funcionando muito bem. Tearland não é a única marca que a Sunny Corp tem, eles têm outras localizações, vários cafés pequenos e alguns outros animatrônicos básicos espalhados nos Estados Unidos. Por mais que seja uma localização básica e tudo mais, eles ficaram muito populares
populares ao longo do tempo. O interesse acabou ficando tão alto que eles acabaram, sabe, crescendo muito e ganhando muito dinheiro. E os planos dos irmãos ficaram cada vez mais ambiciosos e mais avançados. Quando começaram lá na década de 70, eles estavam ainda, sabe, sonhando em chegar num auge, e em 1990 eles finalmente conseguiram, com o último projeto, que seria um parque completo com a marca Tiller Land. E finalmente seria a construção final. Seriam robôs de entretenimento muito mais avançados, com a parte de endoesqueleto dentro deles fazendo movimentação das partes de fora, né, aquelas partes bonitas e tudo mais dos robôs entretendo as pessoas. E aí você poderia modificar esse robô da parte de fora enquanto o endoesqueleto continuava o mesmo. E você ainda conseguia fazer diferentes personalidades, rotinas e até controle via rádio. Infelizmente, essa parte de modificar o sistema e tudo mais, e modificar a cara dos animatrônicos, tinha um pequeno problema e que eles não resolveram na época. Depois de muito tempo em que eles estavam formando essa parte do parque, mesmo tendo alguns problemas dos animatrônicos, eles decidiram abrir de qualquer forma. Por mais que tinham essas brechas dentro dos animatrônicos, eles chamaram vários empregados, continuaram chamando o pessoal e fizeram a grande abertura da Tiller Land. Nos primeiros dias o negócio foi um imenso sucesso, e até que a Tiller Land foi a coisa mais lucrativa que a Axiom Corp tinha dentro, né, dos seus braços, né, dentro das suas franquias. A Tiller Land estava bombando na época. E mesmo com tudo isso, o Tio ainda parecia muito infeliz de como os animatrônicos estavam se comportando. Tio era responsável por criar o design dos personagens para cada um, enquanto o David, ele fazia tudo virar realidade. Basicamente, um projetava, fazia as coisas do papel, deixava eles bonitos, e o David botava a mão na massa, construindo eles na vida real, fazendo até uma tecnologia diferente para cada animatrônico, para eles serem realmente únicos. Nessa ambição do Tio, acabou colocando umas ideias tão loucas que o David acabou olhando e falando: cara, eu não consigo passar disso aqui. Eu já consegui fazer muita coisa, mas eu estou no final, assim, no meu limite da minha criatividade. Eu não consigo colocar as coisas mais em prática. O Tio tendo várias ideias loucas e o David falando: cara, eu tô passando horas e mais horas sem dormir, eu tô construindo a Tiller Land, a gente tá fazendo as coisas, já tá completo e tal, e a gente tá tentando fazer a coisa mais perfeita possível, mas tem hora que não dá, eu não consigo, simplesmente tá ficando um bagulho muito louco. Então os dois irmãos acabaram brigando feio, pois o David queria fazer os animatrônicos terem, sabe, como se fosse uma parte fácil de fazer manutenção, enquanto o Tio não, ele queria: não, vamos fazer todo mundo único, vamos fazer o melhor animatrônico possível, pois eu quero que cada um seja um negócio diferente. Então os dois continuaram as brigas, mesmo passando muitos meses em que o parque estava aberto e estava ainda sendo um sucesso, e o David tentou seguir o que o irmão estava falando, e os animatrônicos ficaram impraticáveis de fazer manutenção. Eles estavam tão diferentes que ninguém sabia mexer além do David. O David tá ficando massacrado de tanto trabalhar. Foi aí então que o parque pegou e teve uma queda absurda nas vendas, a parte de boneco também não estava vendendo mais, o parque não estava recebendo mais as pessoas, e os animatrônicos não conseguiam mais receber nenhuma atualização e nem manutenção por parte do David, porque ele estava se matando de trabalhar, enquanto o Tio estava sonhando nas ideias loucas dele lá. Foi aí que então que os funcionários começaram a ir embora, e aí então os animatrônicos ficaram largados às traças. Foi aí que então, por conta dos animatrônicos ficarem com aparência mais decrépita, eles acabaram tendo uma outra briga, o David e o Tio, que são os dois irmãos. O David tava falando que os animatrônicos estão ficando muito assustadores, porque ele não consegue fazer manutenção, e também tá ficando muito doido as ideias do Tio. E isso tá deixando cada vez mais infelizes os consumidores, e até ele mesmo, que ele não tá conseguindo acompanhar as ideias do Tio. E aí o Tio acabou colocando a culpa no David de não conseguir fazer o que ele tanto queria, e aí tá falando: eles estão assustadores por culpa sua. E o David falou: cara, tá assustador porque eu não consigo fazer o que você quer. E aí mais brigas continuaram a aparecer. Por conta dessa baixa, eles tiveram que cortar vários custos. Então, para tentar reanimar o ânimo do pessoal, do restante dos funcionários e também do parque em si, eles acabaram usando uns materiais frágeis na hora de montar os animatrônicos. Mas quem tomou essa decisão foi o Tio. O Tio acabou pegando materiais cada vez mais baixa qualidade
personalidade e acabou mexendo nos animatrônicos que já existiam e acabou modificando eles de alguma forma, tentando fazer com que eles ficassem do jeito que ele queria, sem o David saber. Mas o plano dele fracassou, ele não conseguiu aprender nada do irmão dele e ele acabou até zoando mais ainda o negócio, deixando os animatrônicos mais podres, danificando a parte das roupas e até os endoesqueletos dos animatrônicos. Os animatrônicos paravam de funcionar do nada, eles acabavam ficando cada vez mais estragados. E enquanto o pessoal já estava com uma moral muito baixa, os funcionários já estavam pedindo as contas, o restante que ficou lá estavam ainda cobrando como que os animatrônicos estavam ficando podres e quem estava fazendo isso, e ninguém sabia. Os funcionários começaram a cobrar o David: pô mano, você é um engenheiro, o que tá acontecendo com seus animatrônicos? E o David não sabia o que estava acontecendo também. Foi então que ele viu que os funcionários começaram a reclamar que os animatrônicos estavam muito mais esquisitos. Os animatrônicos estavam agindo de forma muito estranha, até que ele foi na parte subterrânea que ficava a fábrica e também toda a parte de manutenção do parque. Até que ele se assustou, que ele viu o corpo de um dos funcionários lá ali da empresa, que já estava reclamando há muito tempo, que tinha sumido, apareceu ali embaixo, morto. Foi então que o David entrou em desespero vendo aquela situação e ele começou a ouvir vários gritos de dentro da fábrica. Ele sabia que o irmão dele estava lá dentro. Então, para ele evitar que toda essa polêmica, toda essa treta surgisse para o público e fosse exposta, atrapalhando mais ainda a empresa e a marca Tillerland, ele manda todos os funcionários para casa e ele fala que ele vai resolver tudo agora por ele mesmo. E ele selou a parte da fábrica lá de baixo. Ninguém mais podia entrar e ninguém também podia mais sair. Foi então com o fechamento da fábrica e também com diversas polêmicas que começaram a surgir, tipo uns murmurinhos, sabe? Umas lendas urbanas envolvendo a Tillerland, que aí o parque acabou sendo fechado de vez para manutenção nos próximos meses. Parte interna entre o Teal e o David, eles acabaram tentando discutir para tentar continuar o projeto de alguma forma, mas a Sunny Corp finalmente fechou as portas. Falou: cara, vocês não vão mais fazer nada aí dentro, chega dessa palhaçada. E eles acabaram então fechando tudo. O David acabou indo para seguir o seu caminho, fazendo suas coisas, e o Teal também seguiu o rumo dele. E nesse meio tempo, o Teal estava muito ainda frustrado com toda a situação, e ele acabou voltando lá no parque para ver o que estava rolando e por que o irmão dele fechou a fábrica. Eu não falei para vocês, mas o David foi o primeiro a encontrar aquele corpo morto. Ele não sabia quem que tinha feito o assassinato, ele achou que fosse o irmão dele, mas o irmão dele nem sabia que estava rolando nada e ele não achava que o irmão dele fosse capaz de fazer isso. Ele acabou selando a fábrica para não dar merda nenhuma. E aí então o Teal acha esse corpo também, e aí ele percebeu que o corpo estava escondido dentro de um dos animatronics, que é o Tiller, que seria o principal dragão, aquele bicho mais mago e por aí vai. Foi aí que o Teal ele percebeu: será que o meu irmão viu isso aqui? Ele não quis me falar nada. E foi aí que o Teal acabou percebendo: caramba, será que meu irmão que fez esse assassinato? Não sei. Mas a gente descobre que não é nem o David nem o Teal que fez esse assassinato. Foi alguma outra pessoa que a gente não sabe. Foi então que o Teal decidiu que esse corpo e tudo que tinha rolado não ia ficar mais ali embaixo, e ele ia vazar pro público de alguma forma, falando que talvez o irmão dele estivesse louco. Foi então que o Teal decidiu fazer o seguinte plano: pegar os animatrônicos do irmão e fazer mais modificações que ele tinha aprendido naquela época para fazer novos modelos e tentar tirar a verdade do irmão dele de alguma forma. E é aí que a gente tá no começo do jogo, onde a gente recebe uma ligação do nosso irmão e a gente vai lá com o David Alter ver o que tá acontecendo, já que o nosso irmão tá ligando na Tillerland, a fábrica abandonada e aquele parque que foi todo largado às traças. E o David vai com seu conhecimento de animatrônicos, engenheiro, e ele vai pegando o T-Lure, que é um outro animatrônico que tem lá dentro, que é como se fosse só um endoesqueleto. Ele usa esse animatrônico pra tentar carregar os animatrônicos pra ficarem separados lá na parte de baixo, que não expliquei pra vocês. Os animatrônicos que você vai encontrar é o próprio Tiller, ele é o dragãozão que tem um machado na mão. Não só o Tiller, mas também tem outros animatrônicos lá embaixo, que é o Frill, Tacy, Mischievous e o Willow. Todos agora comandados pelo Teal, o irmão do protagonista. E aí você vai passando pelas horas e vai passando e ficando cada vez mais difícil, igual o bom Five Nights at Freddy's, até chegar no embate final
onde o próprio irmão constrói um amálgamo de animatrônicos. Ele junta todos esses 5 animatrônicos no Deterrent, que é como se fosse um animatrônico novo, dinossauro absurdo, e tá tentando agora sair daquela fábrica pra contar a verdade pra todo mundo. Mas você consegue conter ele fazendo, sabe, aquelas partes de engenharia, pegando sinais externos de rádio e também fazendo a parte elétrica virar pra trancar a fábrica de novo e chegar finalmente a encontrar o seu irmão. Acontece um confronto entre os dois irmãos, mas o que aparentemente aconteceu é que o David deve ter matado o Theo. Se não matou, deve ter atordoado, deve ter deixado ele quieto, mas parece que a notícia de que um funcionário morreu embaixo na parte da fábrica ali, daquela indústria, de tudo que estava rolando na Tillerland, foi passada para as autoridades, tanto que a polícia até tá chegando para ver o que tá rolando. Se o David matou o Theo, a gente não sabe, e se quem fez o assassinato naquela parte de baixo foi o Theo, a gente também não sabe. Se tem outra pessoa, também não ficou claro. Essa é uma história de 2 irmãos que acabaram ficando desesperados por tantas coisas que estavam acontecendo. Eles não souberam lidar com a fama, com o dinheiro e com a dependência de outras pessoas ao redor, de funcionários que estavam cobrando por mais melhorias, por pessoas que estavam cada vez mais tristes por os animatrônicos ficarem daquele jeito, e principalmente irmãos que não souberam conversar, não souberam se entender e nem se respeitar. Onde um fazia parte do design e o outro criava os animatrônicos, eles poderiam ter conversado, mas não. Decidiram brigar e um decidiu tomar a posse de tudo, e o outro acabou ficando descontrolado depois de ver uma situação trágica na frente dele. Bom, pessoas, essa é a história de Tillerland. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa podem mandar aí nos comentários o que vocês acharam e também outras coisas que vocês gostariam de ver aqui no canal. Muito obrigado, pessoas, por tudo sempre. Deixa o gostei, se inscreva no canal, ativa o sino para vocês não perderem mais nada do que tá acontecendo aqui. São 2 vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Se inscreve, ativa o sino, pra vocês não perderem nada. Muito obrigado por terem assistido, eu me despeço de vocês e até a próxima.